Galera, bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora que vocês verem esse vídeo, né? Estamos aí segunda-feira, 2 de maio de 2022, né? Às 11h55 da manhã. Ô, gente, eu já li quase todos os comentários que me mandaram aí nos últimos dias no YouTube, certo? Muita gente reclamando que o Scarlett tá dando problema de integridade, certo? Muita gente me reclamou que ontem ele expirou, certo, gente? Na verdade, ele não expirou ontem, certo? Os caras estão mexendo no servidor dele, ele simplesmente tá crashando, certo? Igual o Cydia aí sem jailbreak, né? Olha lá, ali, ó. Ele tenta abrir, só que ele não abre, certo? Assim como tudo instalado por ele, por exemplo, o Zebra, ó, ele também não abre, certo? Vocês veem que ele tenta abrir. Se ele tivesse realmente expirado, gente, ele estaria, né, falando que o desenvolvedor empresarial era não confiável para ir nos ajustes do aparelho, certo? Olhei lá nos ajustes, lá tá confiado ainda, só que ele, ó, desde ontem, né, dia 1º, ele simplesmente ele tá crashando, tipo um Cydia sem jailbreak, né? Quando a gente desabilita o jailbreak, tenta abrir o Cydia, ele tenta abrir, só que ele fecha-se do nada, né? Então é isso que tá acontecendo com ele. Mas como eu falei no último vídeo, ele tá passando em muitas mexidas agora mesmo, certo, gente? Os caras estão desenvolvendo, tá em fase beta lá, alfa lá no GitHub, certo? Igual eu já falei, só vou fazer vídeo da ferramenta dele para computador quando estiver na fase final. E eu falei, ô gente, atualmente não está legal de instalar ele porque tá expirando direto, certo? E eu já avisei vocês como é que ele tá, né? Agora, gente, vamos falar um pouco sobre os casos aí do jailbreak do iOS 15, né, gente? Como que anda? Até agora sem notícias, né, gente? O que eu gostaria de falar com vocês é duas coisas que eu tô sabendo aí de novidade, né? Primeiro, uma coisa que já tá há mais de 5 dias, certo? Até hoje não tinha feito vídeo ainda sobre o novo exploit que inventaram. Só que, gente, esse exploit, esse negócio de exploit, já não tenho falado muito aqui no canal, mas é aquilo que eu falei, todo dia eles lançam um novo, né? Para iOS 15.0 até o iOS 15.1.1, saiu um novo exploit que chama Multicast Bytecorp, né? Vocês já devem ter visto isso em algum lugar aí, né? O Tech ou algum outro canal falando, certo e tal. E aí, gente, o que que acontece? O que que tem esse Multicast Bytecorp diferente de muitos outros por aí? Enquanto os outros estão trabalhando com o rootless, ou seja, sem a instalação do Cydia, esse aí tem total acesso ao root do aparelho, certo, gente? Ou seja, dá vantagens de administrador gerais para os aparelhos, podendo os hackers futuramente trazer uma versão assim, não untethered, mas uma semi-untethered aí com o Cydia totalmente funcional, com fios of manager e tudo, certo, gente? Fora também, né, que é para apenas iOS 15 ao 15.1.1. Aí o povo, né, acima do 15.2, que você aí, tá no meu tá no 15.3, tá no 15.4, já cansei de ver, certo, gente? Eu tô até cansado já de responder até umas pessoas que estão com o iOS 14 ainda, me perguntando, Ítalo, o iOS 14.8 fala lá no site, né, do iPhone Week, igual o seu vídeo, que funciona com todos os aparelhos. Só que eu tô no 14.8, tento instalar um Uncover no meu aparelho e meu aparelho não funciona. Então vamos lá, gente. O que eu já cansei de falar aqui no canal? Que o iOS 14, para quem está, certo? Os aparelhos que fala com Uncover é insuportável, certo, gente? Se no Uncover fala que não suporta, é porque o aparelho funciona com checkra1n via computador. E os aparelhos que não funcionar via checkra1n no computador é com Uncover, certo? É um X, certo, gente? Igual um jogo de xadrez. Uma casa é a cor diferente da outra, certo? Então, se um funciona com Uncover, não funciona com o checkra1n. Agora, se no Uncover tá falando unsupported, é porque funciona com o checkra1n, certo, gente? Sempre vai ser assim. Então não adianta me perguntar mais sobre isso, que eu não vou falar mais de iOS 14. E o iOS 14 morreu assim, certo, gente? E até então não tem novidade sobre iOS 14, como eu já falei, né? Os caras estão focados em jailbreak de iOS 15, certo, gente? E para quem tá com o iOS 15, né? Aí vocês falam assim, Ítalo, quais versões vai ter jailbreak? Ô, gente, todas as versões até agora teve exploit, todas. Até o mais atual aí, 15.5.1 aí, beta 3, que tá aí agora na praça, já tem exploit para ele. Exploit, gente, não quer dizer que vá ter jailbreak. Exploit
é uma brecha de segurança nova da Apple que os caras aí, desenvolvedores do jailbreak, pegam essas brechas, certo, de segurança e tentam criar um jailbreak em cima dela, certo? Só que esse multicast bytecop aí deu uma nova esperança para quem tá até o iOS 15.1.1, certo? Até só essa versão, certo? Que pode ter um jailbreak full funcional aí com Cydia sem precisar aí de ficar travando aparelho boot loop da maçã, com o caso de jailbreaks aí no passado aí chamado Tethered, né, que é aqueles tipo do checkra1, né, que a gente cada desligada tem que botar no computador com o cabo USB, né, mas o Tethered é pior ainda do checkra1, porque o computador não abre, o aparelho, aliás, não sai da tela da maçã enquanto não faz o jailbreak, certo? É um jailbreak travadão. Entrou em muito desuso, certo? Ultimamente, agora os caras, para não soltar a Tethered na praça, né, para ficar dependente de computador, né, eles só estão soltando untethered ou semi-tethered, né? Ou então até rootless, né? Como que é rootless? Sem Cydia, né? Só pelo Fusa File Manager a gente instala tudo, certo? Manualmente. E semi-tethered é esse que a gente já tem, gente. Uncover e Outstory, né? Reproviso, esses negócios. A cada 7 dias tem que ficar reassinando, certo? Se o certificado expirar, não abre depois, né? Igual o caso aí do Scarlett, esses negócios tudo que expira não abre mais, certo? E aí, gente, é a mesma coisa também, né? E tem também o Untethered. O Untethered é o permanente, certo, gente? É o que esse multicast bytecop agora, esse novo exploit aí pode trazer pra gente aí, né? Um jailbreak Untethered, o que seria? Um permanente, certo? Aquele que a gente pode fazer o que a gente quiser no aparelho, ativar o modo avião, desativar, desligar o aparelho, ligar e o jailbreak continua totalmente funcional. Desse Untethered, a gente não tem uma versão de jailbreak Untethered desde, acho que do iOS... Eu acho que do iOS 9 e o iOS 10, cara. Porque depois do iOS 11 começou esse negócio aí, né? De Electra, Meridian, Taurine, certo? Uncover, checkra1, aí é semi-untethered todos eles, certo? Ficar reassinando, né? E teve aí o Linus Renzi, né? No iOS 14.4, 14.5, né? Soltou aí o Fugo, né? Fugo 14 que botava alguns jailbreaks com o iOS aí, né, 14 aí, né, com jailbreak untethered, mas tinha que fazer programação lá pelo MacBook, então, assim, totalmente fora de mão, né, e tal. Mas untethered tá em falta agora no mercado. A maioria que sai agora, vai sair pro iOS 15 e 16, vai ser rootless e semi-untethered, né, gente? Para quem já não pegou semi-untethered de ficar reassinando o certificado, certo? E o rootless, como eu já falei, não tem que reassinar nada, porque Fusa File Manager não precisa de reassinação, certo? Mas aí tem que ficar instalando tudo manualmente pelo Fusa, porque não tem o Cydia no aparelho. Aí só instalar o Cydia pelo Fusa, não vai funcionar, certo, gente? Porque o Cydia, indiferente do Fusa, ele precisa de vários e vários tweaks, certo? Com o jailbreak perfeito e além de um sistema root totalmente liberado, certo? Acessível aí. E o caso de ter o rootless é porque os caras do jailbreak não estão conseguindo, assim, ter um acesso total às pastas internas do aparelho. Claro, né, gente? Aquela senha de 256 caracteres que a Apple fez, né, para criptografar o sistema root, tá dando trabalho demais para os desenvolvedores do jailbreak, né, gente? E aí eu tive uns questionamentos bons, né? Uns caras aí perguntando só para saber se saiu o jailbreak hoje do iOS 15, você vai atualizar o seu aparelho para o iOS 16 e perder a oportunidade do iOS 15? Olha, gente, é o seguinte, eu não pretendo atualizar para o iOS 16 antes de sair o jailbreak do iOS 15 não, tá, gente? E tem um detalhe também. Saindo o jailbreak do iOS 15, vamos esperar para quanto que vai sair, certo? Saindo, certo? Eu pretendo ficar com o jailbreak do iOS 15 até em 2024 ali com o iOS 17 e 18 na praça. Certo? Por causa de quê, gente? Eu tô há muito tempo esperando, certo, o jailbreak. Então, meu canal aqui, gente, é só sobre o jailbreak. Então, eu ficando sem jailbreak, eu não tenho como fazer vídeo das tweaks, certo, gente? Então, eu não pretendo, depois que eu tiver o jailbreak no iOS 15, né, pular pro iOS 16. Mas eu posso pensar, lá quando sair o iOS 17, sair do meu jailbreak do 15 para o 17. Igual eu fiquei também 2 anos preso no iOS 13.3, certo? E aí quando veio aí o OTA Delay, vocês viram que eu pulei, saí do 13.3 e fui pro 15.02, certo? Que eu até fiz o vídeo aqui no canal, né? Que eu falei que eu ia
perder o jailbreak para poder me atualizar, certo, gente? E aí, ficando com uma versão mais atual do iOS, eu posso fazer meus vídeos aqui, certo? Até sair lá um jailbreak no iOS 17, certo, gente? E aí o pessoal me perguntando, Ítalo, você tem mais ou menos uma estimativa de quanto vai ser jailbreak para iOS 15, iOS 16 e futuros? Ô, gente, eu não tenho estimativa, até por causa de que iOS 16, que eu saiba, nem beta ainda não tem. Se tem, tá nos primeiros betas ali, certo? E tudo. Mas aí ele deve sair mais ou menos em setembro, certo? O iOS 16. E como o jailbreak do iOS 15 tá demorando quase até a saída do iOS 16, certo? Que a gente já tá em maio, né? Para setembro falta pouco, né? E aí o que acontece? Não me peçam data para iOS 16 jailbreak não, certo, gente? Pode ficar pior ainda do que já tá para iOS 15, né? Porque se a Apple nesse iOS 15 com essa senha de 256 caracteres de criptografia da pasta root, certo, dos aparelhos, já piorou pra caralho pros caras lançar o jailbreak, certo, do iOS 15, o que dirá que a Apple vai trazer de novo no iOS 16 para barrar ainda mais ainda, né? Então vamos aguardar para ver as cartadas da Apple e o que pode trazer. Só que aí pessoas aí, certo, igual uns canais gringos, a Apple Station Pro, por exemplo, né, vamos citar o nome aqui, né, falando assim, será que é o fim do jailbreak? Cada vez está ficando mais difícil, será que a Apple vai matar o jailbreak? Gente, não, a Apple não vai matar o jailbreak não, cara. Por causa de quê? Por causa que eu tenho memórias, certo, gente? Quanto foi o iOS 6 para o 7, certo, ali em meados, deixa eu ver aqui, de 2012, 2013, 2016 para 2017 ali, né, 2015, né, e tal. Eu não lembro mais quanto foi o iOS 6, certo, por 7 ali. Aí, o que acontece? O pessoal que tinha um iPhone 3GS na época, com o iOS 6, né, teve uma versão nova de software da Apple para o iOS 6.1.6. Só quem teve um iPhone 3GS na época e atualizou para essa versão do iOS vai entender o que eu estou falando, vai entender o que eu quero dizer sobre o jailbreak do iOS 15, né? Eu não estou dizendo que vá demorar igual o jailbreak dessa versão do iOS 6, não, gente, mas é o seguinte, todo mundo achou que no iOS 6 a Apple ia matar por definitivo o jailbreak, né? Porque o iOS 7 veio depois, aí com 3 meses já veio a Evasion, né? Com a Evades, né? Com a Evasion jailbreak, né? Mas o iOS 6 estava ali, né? Evidente ali, né? Para os pessoal do iPhone 3GS, que não foi para o iOS 7. E o povo chorando na época que saiu o jailbreak para o iOS 7, nada dessa versão do iOS 6.1.6, né? Até que 2 anos depois, quando a gente estava no início do iOS 9, veio uma equipe chamada POSIX SPWN, certo? E lançou ali um jailbreak para essa versão do iOS 6.1.6. Então, nenhuma versão do iOS até hoje, gente, ficou sem jailbreak de fato, né? E aí, gente, por mais que demore, uma hora sai. Só que, né, como era uma versão, né, que a Apple ali barrou definitivo mesmo o jailbreak, né? Não foi um jailbreak muito legal, que é aquele Tethered, né, que eu falei, gente, toda vez que o cara lá com o iPhone 3GS desligasse o aparelho com jailbreak, o aparelho ia crashar no boot loop da maçã, só ia sair se ele conectasse o aparelho via cabo USB, rodasse ele na época ali, acho que foi o Lamerain, um negócio assim, cara, tem um nome ali de programa novo ali, certo? E quando ele não botava o aparelho no Lamerain para fazer o jailbreak ali do iOS 6.1.6, ele não conseguia reiniciar o aparelho, certo? Que é muito diferente agora do semi-untethered, né, gente? Que é do semi-permanente, desses a gente ficar reassinando enquanto a gente desliga o aparelho. O jailbreak não funciona enquanto a gente não abre o aplicativo do Uncover ali, ou Checkra1, certo? Para poder estar refazendo ali o processo das pastas ali para permitir o sistema a iniciar com o Cydia, certo? Aí o aparelho dá um respire e aí já vem o Cydia totalmente funcional, né, gente? Isso não acontece com o Tethered, né? O aparelho crash, boot loop, aí só pelo computador a gente consegue desbloquear, certo? Então foi esse tipo de jailbreak que teve para essa versão do 6.1.6. Demorou 2 anos para eles saírem, certo? Mas é um jailbreak Tethered, certo, gente? E aí é aquele negócio que acontece, né? Mas teve. O pessoal tá falando, mas nem tudo é flores. Você tá falando que pro iOS 14 por enquanto morreu, os caras estão prevendo pro iOS 15,
Mas aí o que que acontece? O iOS 14.8.1 só suporta o Uncover e o Checkra não. Certo, gente? Tem uns aparelhos aí que funcionam, certo? No 14.8.1 aí pelo Checkra é o oposto, né? O Uncover não suporta o 14.8.1 e muitos aparelhos nessa versão do iOS 14 estão sem jailbreak até hoje. Mas, gente, lembra que eu falei, iOS 6.1.6 demoraram 2 anos para sair, mas saiu. Então, mesmo que demore 2 anos agora para o iOS 14.8.1, um dia ainda vai sair um jailbreak para essa versão, certo, gente? E agora para o iOS 15, gente, o que eu posso dizer? Certo? Tem alguns youtubers aí, certo? Tipo o Juan Antônio, né? Já fez uma live esses dias, agora eu assisti a live dele, né? Não tem nada a ver, certo, gente? Eu fazer um canal de jailbreak e assistir a live de outros, né? Como eu já falei, assisto lives do Tech, assisto lives de todo mundo, certo? Até porque, sendo assuntos assim, a parte assim, né? Do que eu trago aqui também, eu vou ganhando um pouco de conhecimento mais de como anda, certo, gente? Aí eu vejo a opinião dos colegas também, do ramo, certo? Para eu poder estar tendo sim minhas próprias opiniões também através das opiniões deles, certo, gente? E uma coisa que eu gostei bastante foi de uma tese que o Antônio falou, certo? Eu gostei e odiei um pouco, certo? Dele falando uma possibilidade dos caras do jailbreak, os desenvolvedores, né, gente, querer soltar esse jailbreak do iOS 15 só quando lançar a público lá em setembro, certo? A primeira versão do iOS 16 a público, que é o 16.0. Ô, gente, é pensável uma hipótese dessa? É pensável sim, certo? Eu posso pensar muito bem que os caras estejam tentando fazer isso, né? Os desenvolvedores. Porque vocês vêem, né? Eles estão prometeram a janeiro, não soltaram. Prometeram fevereiro, não soltaram. E nessa promessa, a gente tá em maio, certo? A gente já tá com 8 meses já fez hoje, certo? De promessa, certo? E mês que vem já completa 9 meses, certo, gente? Então, não me admiraria nada vir junho, julho e agosto, certo? Sem jailbreak para o iOS 15 e eles preverem soltar só em setembro quando a Apple lançar o iOS 16 na praça. Muito bem, o porquê que eu acho que pode ser sim viável? Aí eu, pela primeira vez, eu vou ter que concordar com o nosso colega Juan Antônio. Por causa de quê, gente? Por causa que eu já falei isso para vocês no passado, né? Qual que é a premissa dos caras estarem adiando cada vez mais o jailbreak do iOS 15? É o seguinte, eles estão com medo da Apple descobrir o exploit que eles têm, certo? As brechas lá, a programação deles, certo? Deve estar funfando em todas as versões do iOS 15 até então, certo? E eles, com medo da Apple bloquear, eles não querem soltar uma ferramenta público para a Apple ferrar outra versão mais recente, igual a do iOS 15. Enquanto o iOS 15 está em desenvolvimento, a Apple pode muito bem ver uma ferramenta nova de jailbreak. Por exemplo, se soltasse o jailbreak hoje, a Apple amanhã está com essa ferramenta em mãos, ela vai mandar os desenvolvedores destrinchar tudo de brecha que tem ali para ferrar no, vamos supor, um iOS 15.5.2, por exemplo. É bem possível, certo? Que até que então o iOS mais recente é o 15.5.1 que tá aí, né? Pega um ponto 2, pronto, ferrou todo o jailbreak, né? Aí os caras iam ter que começar do zero nesse 15.5.2, digamos assim, né, gente? Então o que eles estão tentando fazer? Já que deve ter alguma brecha lá que estão conseguindo fazer jailbreak para todas as versões até o momento, por isso que eles não soltaram ferramenta ainda, certo, gente? Aí pode ser sim que eles esperem a Apple acabar com o iOS 15, certo? E lá no final do iOS 15, no início do iOS 16, ele solta esse jailbreak a público, certo? Que aí é menos provável que a Apple queira barrar esse jailbreak do iOS 15, porque ela já está numa versão superior no 16, certo, gente? Só que aí, gente, é aquele detalhe. Pode ser possível? Pode ser sim, certo? Só que eu não gostaria muito de ficar esperando até setembro, não, certo, gente? Apesar de que, né, como já me perguntaram aí, então, se você amanhã solta o jailbreak, solta o iOS 16 sem jailbreak, e você ainda esteja esperando o iOS 15 com jailbreak, qual que você vai? Você vai pro 16 ou vai ficar no 15? Ô, gente, eu vou ficar no 15. Como eu já falei, eu vou depender desse jailbreak, certo? Para fazer vídeo de tweaks aqui no canal, certo? Mais atualizadas, até pro pessoal que tá no iOS 14.8 aí, né? E alguma tweak que eu trouxe mais antiga no canal aí com o iOS 13.3, né? Que tava um iOS muito debasado, né? Deve estar esperando eu fazer vídeo de tweak nova, certo? Então eu vou esperar o jailbreak do 15, certo? E vou ficar aí, como eu já falei, até o iOS 17, certo, gente?
E agora sobre o andamento do jailbreak, o que eu acho, gente? Tá muito parado, certo? O Uncover, a equipe da Undécimos e do Checkmate, né, que são do Uncover e do Checkra1, né, gente? Quando eu falar Undécimos e Checkmate, eu tô falando de equipe de desenvolvimento, certo, gente? Quando eu falar Uncover e Checkra1, aí eu tô falando das ferramentas, certo? Mas as equipes responsáveis pelas ferramentas Uncover e Checkra1 Undécimos e a Checkmate, certo, gente? Eu prefiro falar o nome das equipes, né, pra vocês entenderem já de uma vez, indiferente do nome das ferramentas, para vocês não confundirem depois. Ferramenta de jailbreak com equipe, né? Como muitas vezes eu trago um vídeo falando de Checkmate e de Undécimos e o pessoal, então quer dizer que já saiu o jailbreak para minha versão? Não, gente, espera um pouco aí, certo? Não confundam isso, por isso que eu tenho que estar falando isso, certo, gente? Então, como eu estava falando, voltando no assunto, né? Essas equipes, essas duas ferramentas, eles não soltam nada a público enquanto eles não têm uma ferramenta definitiva na praça, né? Como eu já falei com vocês. Eles são quietos. Papagaio de navio que canta, né? Os desenvolvedores aí, por exemplo, né? O pessoal lá do iOS 7, os Evaders, né, que fizeram o Evasion, né, Jailbreak 7, né, eles gostavam muito de postar no Twitter o andamento da ferramenta deles, certo? Antes deles soltarem a público, certo? Mas aí a gente tem agora no iOS 15, a gente fica dependente de duas ferramentas só, as mais populares, certo? Que é o Uncover e o Checkra1, e essas equipes deles são famosas por não dar spoiler, certo, gente? Por não soltar nada antes que as ferramentas soltem na praça. Então a gente fica nesse patamar de zero, certo, gente? Nenhuma notícia e nenhuma ferramenta, né? Porque eles não soltam, né? E a gente daí tem um papagaio de navio, né? Que é a equipe da Coolstar, né? Fica soltando um monte de fake news, um monte de coisa, certo? E a ferramenta deles nada de progredir, certo? Aí, como eu já falei, né, a Coolstar estava tentando voltar para o desenvolvimento taurino, e que ela se sentiu muito pressionada, né, como eu já falei, ela caiu, né, em contradição, né, porque ela começou a meter pau no Uncover e no Checkra1, que não ia ter jailbreak para iOS 15.2 para cima, né, e tal. Aí o pessoal começou a hatear ela resolveu voltar com o desenvolvimento taurino, dá para poder continuar papagaio de navio, certo, gente? E aí que eu falei, que eu não confio mais nela, né, porque ela pegando para desenvolver o Taurine de novo, certo? Sendo que ela já tinha desistido antes, então já não tenho mais nenhum crédito a ela, né? Aí eu falei com vocês que ela estava uns tempo atrás pedindo aí doação aí, donate, né, no... Como é que chama lá o site de doação? Esqueci, no Patreon, né? Só que aí parece que ninguém doou, certo? Conseguiu lá uns $50 lá, com poucos lá dos Estados Unidos que doou, certo? No Brasil ela não teve nenhuma doação, né? E agora ela voltou com tudo, né? Então ela falou lá no Twitter lá que ela resolveu voltar com tudo, certo? Que teve coisas aí que estimularam ela. Acho que doação não foi não, porque ela conseguiu só $50, né? Foi muito baixo para quem queria $15 mil de doação, né? Conseguir 50, não foi nem 0,5% ali do que ela esperava, né? Mas foi bom que eles tiveram um choque, né? Porque a equipe da Coolstar que estava precisando disso, né? De um esporro, né? Do pessoal, né? Da comunidade Jailbreak, né? Que ela não manda em nada, certo? Queria $15 mil de doação, conseguiu só $50, 50 e poucos, acho que foi $52, não sei, um negócio assim. Mas aí foi, certo? Achou que ia ficar rica a custo dos outros, mas o pessoal não tá querendo mais doar, não. Até por causa de quê, gente? Por causa que o povo aí que doou pro Manticore, né? E o Manticore aí, o cara lá, o desenvolvedor lá, né? Roubou a velhinha no mercado. Já acontece essa história aqui também, né? O Manticore parou, né? Era um jailbreak promissor aí pro iOS 14, né? Até o 14.6, Untethered, né? Suportaria todas as versões do 14 ao 14.6 e ficou só no compromisso, certo? O pessoal doou, o cara lá, né, torrou tudo em coca, né? E depois, né, Coca-Cola, né? Aquela pozinha, né? Que eu não posso falar aqui, né? E aí foi preso, né? Dopadão desse negócio, né, gente? Com o dinheiro do povo aí que doou, né? Pra ele desenvolver ferramenta de jailbreak, não pra fazer isso, né? E ainda foi roubar a velhinha ainda no mercado, ainda lá nos Estados Unidos, né? Aí o guarda prendeu dentro do mercado ainda. Vai ficar quanto tempo na cadeia, né? Aquele Foodfire, né, que é o desenvolvedor do Manticore, para quem não lembra, eu já trouxe essa história também. Então, por que o povo não doou para Coolstar dessa vez, gente? Por causa do seguinte, ela já tinha caído fora do barco, ela falou que não ia desenvolver, que estava impossível para ela. Aí, do nada, ela pede $15 mil de doação, certo? E agora ela voltou com tudo para ver se ela consegue, assim, enganjar, né,
agora mais calor do povo do jailbreak, certo? Da comunidade jailbreak, para ver se futuramente alguém doa alguma coisa para ela. Só que os caras agora, gente, não só vocês que são instruídos por mim aqui, mas muita gente na gringa devia ter metido o pau lá no Manticore lá. Então o povo já tá um pouco sim, já, como é que se fala, né? Mais ativo com esse negócio de doação, né, gente? Não é qualquer desenvolvedor que a gente vai doar uma quantia absurda de dinheiro só porque eles estão falando que está desenvolvendo ferramenta de jailbreak. Eu poderia muito bem pegar mentira para vocês e falar, gente, eu tô desenvolvendo uma ferramenta de jailbreak minha, eu preciso de 10 mil reais, eu quero que vocês doem para mim lá no Patreon lá. Com certeza alguém ia doar? Com certeza, vocês viram a Quistar conseguiu $52, como eu já falei, né? Alguém nos Estados Unidos doou, certo? Mas não foi mais de uma pessoa, duas ali, né? Pô, às vezes os dois ricos ali deram $25 cada um, pronto, supriu os $50, só que não foi os 15 mil que ela pediu, né? Eu ia conseguir os 10 mil reais? Não, gente, eu poderia conseguir R$ 1.000 aí pra alavancar o canal. Só que aí o dinheiro de vocês ia ser torrado na lata do lixo, que eu não tô fazendo nada, certo, gente? Então, esse negócio de prometer fazer ferramenta é uma coisa, fazer de fato é o outro, né? Igual eu falei pra alguns que me perguntam as coisas, eu falo assim, prometer, todo mundo promete. Agora, fazer de fato, né? Você já virou comentando alguém que me perguntou isso, já botei esse mais aí, fazer de fato. Então, é justamente isso, né? Prometer promessas todo mundo faz. Agora, soltar público mesmo tá difícil, né? E aí, gente, a gente fica nesse detalhe então, certo? Gente, eu tô trazendo esse vídeo aqui mais pra, assim, estar concetivando vocês, certo? Agora, pro pessoal que tá acima do iOS 15.2, certo? Até o 15.2 para cima. Ítalo, no passado vocês falaram que eu poderia subir cota delay pro 15.2 quando a Ancover estava para soltar um jailbreak para essa versão do 15.2. Beleza, gente, falei e continuo falando, certo? Que o Ancover prometeu, certo? Só que aí eles prometem também, certo? E não estão soltando nada público. Ô, gente, não me admira muito de chegar o iOS 16 na praça e o Ancover vir com uma bomba de jailbreak, certo? Do Ancover, né? Para todas as versões do iOS 15, né? Não me admiraria nada acontecer isso, certo, gente? Mas aí que sim, certo, gente? Já tem aí exploit para jailbreak untethered, certo? Assim, untethered não, semi-untethered, aliás, semi-permanente para iOS 15.2, certo? Até ali naquela versão, como já trouxe para vocês no passado, eu mantenho minha palavra, certo? Mas o povo, como vocês vê, solta demais exploit, muito exploit mesmo até o 15.1.1, certo, gente? Então, vocês podem ter assim 98% de certeza que iOS 15.0 ou 15.1.1 até o momento sim, vai ter jailbreak aí futuro semi-untethered e até mesmo untethered, né, gente? Por causa desse Bytecorp agora, certo? Que promete aí jailbreak untethered até o 15.1.1, certo? Os caras já devem estar trabalhando com esse novo exploit, certo, gente? Já pro pessoal com 15.2 ali onde eu falei que o Ancover tá trabalhando, certo? Pode aí ter uns 60 a 75% de jailbreak com Cydia, certo? E assim, uns 25% de ter um jailbreak rootless, ou seja, sem instalação de Cydia, mas pelo Fusa, certo? Aí nesse 15.2 já tenho essa incerteza, certo? Que eles não prometeram nada de jailbreak semi-untethered para iOS 15.2, certo? E para quem tá do 15.2.1 para cima, gente, aí, gente, é 50%, certo, gente? É 50% de probabilidade, certo? De ser um jailbreak semi-untethered, ou seja, reassinando 7 dias, e 50% de ser rootless. Por causa de que, gente? Cada vez mais que a Apple avança nas suas versões do iOS, mais ela bloqueia o jailbreak, certo? Então eu não duvidaria nada de chegar para o pessoal do 15.2.1 para cima no futuro um jailbreak rootless, certo? Ou um jailbreak tethered até, certo? Mas que vai ter sim, eu creio, certo, gente? Eu não tô dando certeza porque não se tem falado nada, porque como já falei, né, Checkmate e Undécimos não soltam nada até sair uma versão definitiva do Checkra1n, né, e do Ancover, certo, gente? Então, eu acho que eu vou parar esse vídeo por aqui, certo, gente? Então, pessoal que tá aí, Ítalo, eu tô no 15 ponto tal, será que vai ter jailbreak pra mim? Gente, eu não posso responder nada, certo? Igual eu já acabei de falar, né? Eu tenho umas estimativas, né, de 50% a 50% acima do 15.2, certo? Mas aí, se vocês vão querer esperar
sair o jailbreak do iOS 15, ou vocês vão atualizar para o iOS 16, aí eu não posso dar garantia, certo, gente? Aí vocês façam o que vocês quiserem, né? Caso o iOS 16 saia sem um jailbreak para o iOS 15, né? Ô, gente, aí é que eu falo, dependendo da versão do iOS 15 que vocês estejam, até a saída do iOS 16, vamos supor que ele saia na praça e ainda não tenha jailbreak para o iOS 15. Quais pessoas eu recomendo atualizar já de cara para o iOS 16.0 quando ele sair? Certo, gente? Quem tá com o iOS 15.3 para cima, certo? Quem tiver acima do 15.3 RC, que é o Release Candidate, alguns estão aí, né? Que eu falei na época para vocês atualizarem, né? Alguns seguiram o meu conselho e atualizaram, certo? Passaram do 15.2.1 para o 15.3 RC, certo? Quem tiver acima do 15.3 RC, ou seja, 15.3 versão final na praça, se sair o iOS 16 e não tiver jailbreak para o iOS 15 ainda, eu aconselharia você subir para o 16.0, certo? Vocês falam assim, mas aí eu perco a chance de ter um jailbreak com o iOS 15, que pode sair antes do 16, isso é bem provável, certo, gente? E aí eu posso ficar mais um ano preso esperando o jailbreak para o iOS 16, certo, gente? Só que por que eu aconselharia subir, né? Nesses casos, né? Para quem tá o 15.2, 15.2.1, 15.3 RC, fica por aí mesmo, certo? Que o jailbreak não deve demorar muito. Não deve demorar muito, que quero dizer assim, o seguinte, deve sair agora, certo? Nesse mês ou nos próximos meses aí, antes de setembro. Certo, gente? E caso não saia até setembro, certo? Eu acho que a espera é bem-vinda, certo? Como vocês viram, eu esperei até do iOS 13 até o iOS 15 para me atualizar, certo? Então fica um ano esperando. Então, para quem já esperou um ano, para mim esperar 9, 10 meses não é muito, certo, gente? Apesar de que é uma espera infernal para quem quer jailbreak, tá com sonho de jailbreak, né? E nunca fez, né? E tal, e quer ter. Aí é aquilo que eu falo, né? Se vocês estiverem aptos a esperar mais um ano aí para o jailbreak do iOS 16, atualiza, né? Mas é que eu falo, a chance de ter jailbreak semi-untethered para iOS 16.0, né, que é uma versão primária do iOS 16, né, do que um jailbreak semi-untethered para o iOS, por exemplo, 15.3.1 para cima, certo? É muito mais provisória. Por causa de quê, gente? Sempre as primeiras versões do iOS são as que mais prometem. Vocês veem o iOS 15, por exemplo, né? 15.0 até o 15.1.1, o tanto de exploit que já tem, o tanto que eles ainda estão soltando. Por exemplo, esse multicast Bytecorp agora é jailbreak untethered, semi-untethered para iOS 15.0 até o 15.1.1 que ele promete. E ele soltou o quê? Não tem nem 7 dias, certo? Foi 5 dias atrás que ele soltou. E é para essas primeiras versões do iOS 15. Então, como eu falo, as primeiras versões sempre têm mais privilégio do que as últimas, certo, gente? Então, quando o iOS 16 soltar e não tiver jailbreak para o iOS 15, caso isso aconteça, certo? Eu aconselho a quem não tá aí, quem tá esperando, se tiver uma versão mais recente do iOS 15, atualize para o 16.0 e bloqueie a atualização depois do software, certo, gente? Para vocês manterem ele numa versão, certo, mais promissora para jailbreak, né? E para quem tá no iOS 15 e não quiser subir pro 16, aí espera também, certo, gente? Eu já não vou dar mais data, certo, de lançamento, não adianta, certo? É lá no Twitter, lá no Reddit, então alguns fóruns aí de jailbreak, certo? Falando que deve sair agora em maio para junho, né? Junto com a estimativa que era para o 15.2.1 lá no início de fevereiro, né? Eu falei, quem tá com o iOS 15.2.1 e 15.3 não espera antes de maio, junho. Lembra que eu falei, gente? Então, é capaz de soltar aí para esses dias aí, certo? Só que, infelizmente, eu não posso dar data, certo? Porque eu falo assim, pode soltar nos próximos dias, mas os próximos dias pode atualizar para meses, certo, gente? Então, gente, eu vou parar o vídeo por aqui, certo? Eu acho que eu já falei demais, certo? O Scarlett, sobre o Scarlett, como eu falei no vídeo anterior aí sobre ele, né? Eu não, assim, não indico muito botarem ele, certo? Porque com esses desenvolvimentos ele vai expirar demais nos próximos dias, certo? Eu só tô botando mesmo que eu dependo do WhatsApp, certo? Se não fosse isso eu esperaria, certo? Também. Porque se ele buga também depois, né, gente, no Spotlight aí, né, fica com aquela versão semi-instalada dele, dá problema lá no computador também, essa versão bugada dele que vocês podem ver, certo? Que não exclui nem a nada, né? Então, gente, é complicado, né? Então fica difícil. A gente que não tem jailbreak não tem nem como deletar cachê depois, né?
Então aí fica complicado, né, gente? Então eu vou parar o vídeo por aqui, certo? Qualquer novidade do mundo jailbreak eu trago a qualquer momento. Qualquer coisa, novidade do Scarlet eu trago, certo, gente? Então pro povo que tá aí, eu já falei, né? Pro povo que tá acima do 15.2, não adianta ficar me perguntando, tô na versão tal, será que vai ter jailbreak? Não sei, gente. Isso aí só o mago do tempo, o futuro dirá, certo? Mas bem provável que terá. Porque se os caras não soltaram o jailbreak até hoje, é por dois motivos, certo? Já que eles têm lá um jailbreak pronto até o 15.2, certo, gente? Se eles não soltarem é porque eles têm exploit funcional aí, certo? Para todas as versões do iOS até o momento. E eles não querem soltar público com medo da Apple barrar, certo? Então, gente, vamos esperar. O negócio é esperar mesmo, cara. Chorar não adianta, né? Porque já atualizou. E o pessoal me perguntando, tem como fazer downgrade pro 14 aí, 14.6, 14.8. Aí eu tô com jailbreak e tal. Eu tô sem jailbreak no iOS 15. Gente, só pelo Future Restore, né? E o Future Restore só funciona, infelizmente, para aparelhos que tem jailbreak, certo, gente? Quem está com o iOS 15 que iria voltar para 14.8 para acessar Uncover e Checkra ali, né, pelo seu jailbreak, vai ter que ficar no iOS 15 mesmo, que não tem jailbreak para essas versões. Então Future Restore só funciona com aparelho com jailbreak. E como não tem jailbreak para o iOS 15, nem precisa me perguntar se tem como voltar, certo, gente? Não tem, né? A não ser que os caras do Ota Delay conseguissem fazer um Ota Delay do 14.8, que eu acho que é impossível, que o Ota Delay só suporta versões até com 3 meses após o seu lançamento, né? Depois eles expiram também o certificado, né, gente? Né? Então fica complicado, né? Então, gente, para o vídeo por aqui. Eu dei um resumão de tudo aí dos últimos tempos e do que pode vir para frente e que não pode vir, certo? Então, fiquem todos com Deus e até a próxima aí, se Deus quiser. Qualquer novidade eu falo para vocês, certo, gente?